Abra a palavra do Senhor comigo no livro de 1 Samuel, no capítulo 10. Eu quero, movido pelo Espírito de Deus, e que seja Ele quem fale, eu quero nessa noite ministrar uma palavra de Deus para a tua vida. Algo bem rápido, mas abençoador, porque é de Deus, é do Senhor, não é do homem. E que você abra o teu coração para que Deus possa ministrar com toda a liberdade na tua vida e no teu ser. Amém? 1 Samuel, capítulo 10. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10. 1 Samuel, capítulo 10, a partir do versículo 6. 1 Samuel, capítulo 10, a partir do verso 6. A palavra de Deus diz assim: O Espírito do Senhor se apossará de ti, e profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Quando estes sinais te sucederem, fazem o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e te declare o que hás de fazer. Amém? Quando Deus libera uma palavra, uma orientação, um direcionamento para a vida de um homem, de uma mulher, de uma família, de uma cidade, de uma nação, é porque Deus deseja realizar infinitamente mais, além do que qualquer expectativa humana pode esperar. Para que você possa compreender bem o contexto da história, o texto que nós lemos fala de uma declaração que um homem de Deus, o profeta Samuel, estava dirigindo ao primeiro rei de Israel, cujo nome era Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel, e foi alguém que recebeu palavras proféticas de Deus, acerca do que Deus estaria realizando na sua vida, na sua família, na sua casa e no seu reinado, se apenas e tão somente Saul valorizasse o que Deus estava falando com ele, colocasse como prioridade na sua vida, obedecer o que Deus estava direcionando para a vida dele, ele seria alguém tremendamente abençoado por Deus. Mas o que eu quero que você compreenda é que Deus não estava apenas escolhendo Saul para ser o primeiro rei de Israel. Deus estava escolhendo ele para ser mudado, transformado e ser usado como uma referência para as gerações futuras que iriam conhecer a história dele. O que eu quero que você entenda é que a palavra de Deus, ela cita Saul, o primeiro rei de Israel, como um exemplo a não ser seguido. Mas essa não era e nunca foi a vontade de Deus para a vida dele. O propósito de Deus era muito maior do que ele imaginava, do que a nação de Israel imaginava. Deus não queria apenas constituí-lo como rei, Deus queria transformá-lo em um novo homem, uma nova pessoa, alguém que seria usado como um referencial da fidelidade de Deus para aqueles que decidem obedecê-lo. Escute, meu irmão, minha irmã, diga sim para quem está do teu lado: Deus não muda. Não, fala mais forte, fala com convicção. Fala assim: Deus não muda. Não muda, irmão. E da mesma maneira como Deus tinha um propósito infinitamente maior para a vida de Saul, da mesma forma, o projeto de Deus para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, é muito maior do que você imagina. É muito mais profundo do que você tenta compreender. Porque os pensamentos de Deus
não são os meus pensamentos e os teus pensamentos. Isso está relatado no livro de Isaías, no capítulo 55, a partir do versículo 8. Deus pensa muito mais alto do que eu e você pensamos. E aquilo que Deus tem projetado para a nossa vida é infinitamente maior do que o que você pode imaginar. O que acontece é que muitas vezes, Deus, da mesma forma como fez com Saul, Deus não traz a revelação plena de tudo aquilo que Ele quer fazer. Ele começa dando apenas pequenos indícios. Ele não derrama todo o aguaceiro de uma vez só. Diga para quem está do teu lado, Ele começa a derramar pequenas gotas, irmãos. Por que que Deus faz assim? Porque Deus quer ensinar você a confiar plenamente nele como Deus. Ele quer que você aprenda a depender unicamente daquilo que só Ele pode fazer. Ele quer ensinar você a aprender a depender não das circunstâncias que te cercam e te rodeiam, mas depender da palavra fiel que Ele libera sobre a tua vida todos os dias. Por isso que Ele dá pequenas nuances, Ele dá pequenos lampejos daquilo que Ele quer realizar. E à medida que você vai confiando e vai reagindo com fé e com obediência, Ele vai derramando mais, numa proporção maior. Sabe por que eu e você ainda não estamos vivendo plenamente tudo aquilo que Deus tem projetado para a nossa vida? E eu vou falar rasgado. Sabe por quê? Porque nós ainda não aprendemos a confiar plenamente nele. A nossa confiança muitas vezes ela oscila. Tem dias que ela vai lá em cima, mas tem dias que ela vai lá embaixo. E muitas vezes nós não compreendemos o que Deus quer realizar na nossa vida, simplesmente por não confiarmos na maneira como Ele conduz as coisas. Diga para quem está do teu lado, não tenha medo, Deus é perfeito, irmão. Deus é perfeito, Ele sabe muito bem como conduzir a minha vida e a tua vida. Na palavra do Senhor, no livro de Jeremias, no capítulo 29, no versículo 11, o Senhor Deus diz assim, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus é quem sabe, querido. E o projeto de Deus, na história do rei Saul, era muito maior do que ele imaginava. Mas uma das coisas tristes que o texto, que a história de Saul relata, é exatamente o que eu e você não podemos fazer, porque temos a referência bíblia como um exemplo a não ser seguido. Saul não permitiu que o Espírito de Deus, através da palavra do Senhor, produzisse nele uma mudança. Na palavra de Deus aqui que nós lemos, 1 Samuel no capítulo 10, o versículo 6 fala que Samuel, quando Deus foi escolher Saul e levantá-lo como rei, o versículo 6, fala que Samuel disse assim para ele, olha, o Espírito do Senhor vai se apossar de você, e você vai profetizar com os outros profetas, e tu serás mudado em um outro homem. O projeto de Deus era transformar a vida de Saul. Mas escute o que eu vou te falar. Para que Deus possa transformar uma pessoa, é preciso que haja O que é isso, pastor? É preciso que haja rendição plena, total a Ele. Enquanto eu não me render totalmente a Deus,
à sua palavra e à sua vontade, Ele não pode transformar plenamente a minha vida. E a obra que Deus realiza, diga para quem está do teu lado, ela é plena. Ela não vai, Deus, escuta o que eu vou te falar, irmão. Deus não vai assumir a tua vida, a não ser que você totalmente se entregue para Ele. Se você quiser se entregar apenas 99,9% para Ele, diga para quem está do teu lado, para Deus não serve. Para Deus tem que ser totalmente, uma rendição plena. E Saul não quis fazer isso. Saul não permitiu que e o maravilhoso de tudo é que no começo do reinado de Saul, ele foi usado por Deus. Deus começou a fazer na vida dele coisas tremendas e começou a dar a ele vitórias e conquistas, demonstrando que Deus iria realizar tudo aquilo que havia falado a respeito dele. Escuta o que eu vou te falar, na minha vida e na sua vida não é diferente. Quantas e quantas experiências eu e você já vivemos com Deus? Há alguém aqui, por favor, levante a mão, deixa eu ver. Há alguém aqui que nunca viveu uma experiência com Deus, pelo menos? Tem alguém? Todos nós já conhecemos o que acontece quando nós nos rendemos totalmente a Deus. Eu e você, nós conhecemos e sabemos o que acontece quando nós passamos a valorizar de uma maneira extrema. E tem que ser assim, irmão. A valorização que Deus espera da minha vida e da tua vida em relação à vontade dEle, à palavra dEle, tem que ser extrema. Uma valorização que coloca a vontade de Deus acima de tudo. Tem que ser assim. O que Deus fala, o que Deus estabelece, o que Deus determina, o que Deus ordena, o padrão de Deus, tem que ser prioridade na minha vida e no meu viver. Porque senão, nós mesmos impedimos a ação de Deus em relação à realização de tudo aquilo que Ele quer para a minha vida e para a tua vida. Saul foi impedido de viver o que Deus tinha para ele. Sabe por quê? Vou mostrar para você. Vou mostrar para você, na palavra de Deus, por que Saul foi impedido. Para que você tenha ciência da história, Saul morreu de uma maneira triste. Ele se suicidou, porque viu os inimigos se aproximando dele, sem poder enfrentá-los, sem poder vencê-los, porque ele não fez algo prioritário, algo que eu e você precisamos entender, que tem que ser também prioridade na nossa vida, porque Deus não quer que eu e você venhamos a morrermos no meio da caminhada. Abre comigo a palavra do Senhor rapidamente. Deixa marcado aí em 1 Samuel capítulo 10. Abre comigo no livro de 1 Crônicas, depois de 2 Reis. 1 Crônicas, no capítulo 10. Olha por que Saul foi impedido de viver o que Deus tinha para a vida dele. 1 Crônicas, no capítulo 10, no versículo 13. Presta atenção. 1 Crônicas, capítulo 10, 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão cometida contra o Senhor. Presta atenção agora. Por causa da palavra do Senhor, que ele não guardara, e também porque interrogara e consultara uma necromante. Ele morreu porque não guardou o que Deus falou com ele. Não valorizou o recado, a orientação, o conselho, a exortação que Deus dirigiu a ele. Existem, infelizmente, milhares e milhares de pessoas que estão morrendo lá fora. Pessoas que um dia ouviram conselhos de Deus. Pessoas que um dia ouviram orientações de Deus. Pessoas que um dia foram alertadas por Deus, mas estão morrendo porque não valorizaram, desprezaram, rejeitaram aquilo que Deus falou com elas. Saul morreu por causa disso, porque o que Deus falou com ele deixou de ser prioridade, porque o que Deus falou com ele
já não tinha mais importância, porque o que Deus falou com ele já não era tão necessário, e por causa disso ele morreu. Um homem que foi escolhido por Deus para ser usado como uma referência do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, morreu de uma forma trágica. Morreu e perdeu a salvação. Morreu e deixou de viver tudo aquilo que Deus tinha projetado para a vida dele. E o mais incrível de tudo é que sempre antes de acontecer uma tragédia, Deus sempre vem e nos alerta acerca do que pode vir. Depois você lê na tua casa o livro de 1 Samuel, no capítulo 13, no capítulo 15. A Bíblia fala que Saul, ele foi exortado pelo profeta Samuel em 2 ocasiões. E nas 2 ocasiões, ele rejeitou aquilo que Deus falou com ele através do profeta, para se apegar àquilo que ele achava melhor e mais cômodo, devido à situação que ele estava vivendo. Escuta o que eu vou te falar, meu irmão. Muitas vezes, Deus permite determinadas situações na nossa vida para provar se verdadeiramente aquilo que Deus fala conosco tem o valor devido na nossa vida e no nosso viver. Muitas vezes Deus permite ocasiões, circunstâncias que fogem ao nosso controle, e Deus faz isso de propósito para provar se o que está no nosso coração é verdadeiramente uma inteira e total, plena confiança nele e naquilo que ele falou a nosso respeito. Se você prestar atenção, volta comigo lá, volta lá em 1 Samuel, eu já vou terminar, volta comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 10, olha no versículo 7, o que Deus, através de Samuel, falou para Saul: quando estes sinais te sucederem, faze o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Para que você possa compreender o contexto da história, Deus estava falando acerca de uma situação que mais tarde aconteceria no capítulo 15, se não me falha a memória. Quando Samuel, não, acho que no capítulo 13, quando ele foi oferecer o sacrifício, acho que é no capítulo 13, depois confirma para mim. 13, glória a Deus. Quando Samuel deveria ser esperado pelo rei Saul para oferecer o sacrifício. Só que o texto, depois você lê na tua casa o capítulo 13 de 1 Samuel, o texto fala que Saul tomou uma decisão, movido pelas circunstâncias ao redor. Só que Deus já havia falado para ele: olha, quando a ocasião aparecer, faze aquilo que é necessário. O que eu quero que você compreenda, presta atenção no que eu vou te dizer, é que todas as ocasiões da nossa vida, elas acontecem para que eu e você tenhamos a oportunidade de glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Toda a ocasião, seja ela boa ou seja ela ruim, seja um momento de paz ou seja um momento de guerra. Samuel falou assim para Saul: olha, quando essas coisas acontecerem, faça o que a ocasião te pedir, porque Deus é contigo. Era mais ou menos assim o que Samuel estava dizendo para ele: olha, a situação vai surgir, a circunstância vai aparecer, mas faça o que Deus já falou para você fazer, porque Deus é com você. Se todo cristão compreendesse isso, ele saberia que toda ocasião na sua vida e no seu viver acontece como permissão de Deus, para que eu tenha aquela oportunidade para glorificar o nome do Senhor, porque Deus é comigo, porque Deus é com você. E muitas vezes nós vamos ser levados a experimentar essa situação no meio de circunstâncias dolorosas. Mas o que a ocasião vai pedir? Humanamente falando, a ocasião vai pedir
que você haja de acordo com as circunstâncias, mas a palavra de Deus espera que você tenha uma atitude de alguém que confia no Senhor. Samuel havia falado para Saul: você espera 7 dias, e até que eu venha para oferecer os sacrifícios. Esperou 7 dias? Esperei. Mas ele disse para esperar até que ele venha. Então eu vou esperar. Mas já se passaram os 7 dias, mas é até que ele venha. A ordem foi até que ele venha. Talvez você esteja vivendo situações, circunstâncias que fogem ao teu controle. E você até quer fazer alguma coisa, mas Deus está falando para você: espera a minha chegada. Quem vai lidar com a situação não é você, sou eu. Espera a minha chegada. Mas espera crendo e confiando na palavra que eu já liberei sobre a tua vida. O que acontece, meu irmão, é que na maioria das vezes nós nos esquecemos daquilo que Deus já falou. E uma das coisas que mais tem acontecido nos últimos dias, infelizmente, é isso. E eu falo isso com dor no coração. É uma das coisas que mais tem acontecido no meio da igreja. As pessoas estão ignorando, se esquecendo, deixando de lado aquilo que Deus fala, para se envolver com ocasiões. Diga para quem está do teu lado: Deus não é Deus de ocasião, irmão. Fala aí: Deus não é Deus de ocasião. Deus não é Deus de momento. Deus é Deus de eternidade. Ele é Deus presente. Ele não é Deus que apenas se encanta com aquilo que nós, nos momentos que mais nos agradam, estamos dispostos a oferecer para Ele. Não. Ele é Deus que espera uma disposição constante de adorá-lo e de servi-lo, mesmo quando as coisas não estão saindo do jeito que nós imaginamos. O nosso Deus é assim. Ele não é Deus de momento. Pastor, mas a ocasião pede uma coisa, mas Deus já falou com você de uma outra forma, e o que Deus fala tem que ter prioridade. Existem pessoas que estão fazendo da casa de Deus lugares de momentos prazerosos. A casa de Deus não é lugar. A casa de Deus não é lugar de entretenimento, irmão. A casa de Deus é lugar de adoração ao Senhor. E é lugar onde eu ouço a voz de Deus para vivenciá-la no meu dia a dia. Eu lamento, mas eu vou falar. Existem lugares que foram levantados por Deus, mas que o ser humano tomou e transformou em um lugar de atrativos. Você sabia que hoje em dia as pessoas estão saindo de lugares aonde Deus está, em busca de entretenimentos? Você sabia que o culto já não é mais um culto voltado para Deus, mas é um culto voltado para entreter a multidão? E tem muita gente, e eu falo isso, meu irmão, eu falo isso porque a gente ouve, e a gente procura conhecer, a gente ouve, e infelizmente são coisas que não dá para esconder, a coisa está muito escancarada. O culto já não é mais um culto voltado para Deus, é um culto para entreter a multidão. E se o culto não tem aquilo que é atrativo, o culto já não serve mais. Não, pastor. Pastor, o senhor podia inventar umas coisas diferentes no culto. Sabe, pastor, o senhor podia, sei lá, contratar assim, contrata aí uns artistas para incrementar mais o culto. O senhor podia, sabe, pastor, fazer uns negócios assim meio maluco que estão fazendo aí, estão fazendo, uns troços doidos, umas coisas assim meio esquisitas que andam fazendo, mas que dá resultado, que atrai a multidão, atrai, mas não transforma caráter, irmão.
Porque o que transforma caráter é a obediência à palavra de Deus. Evangelho de Cristo é evangelho que faz aquilo que Deus queria fazer com Saul, transformar ele em um outro homem. Evangelho que só proporciona entretenimento, isso aí não é evangelho, irmão. Isso pode ser tudo menos evangelho de Cristo. E o culto é para Deus. O culto tem que ter o quê, pastor? O que o culto tem que ter? Adoração para Deus, louvor para Deus, ensino da palavra de Deus, oração, clamor, súplica e disposição de fazer aquilo que Deus pede. Culto é isso. O culto para Deus é isso. Se não tem isso, irmão, pode ser tudo menos culto a Deus. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor está com inveja. Eu não tenho inveja não, irmão. Porque se eu fosse ceder a convites, tem gente aqui que sabe, eu poderia estar no meio de toda essa festa que é feita lá fora. Não podia? Podia. Convite nunca faltou. Mas meu irmão, o que adianta ganhar o mundo inteiro, fazer um sucesso tremendo, arrebatar multidões e multidões de pessoas, se eu não puder levá-las a entrarem no reino de Deus quando Jesus voltar? O que adianta ser como Moisés, um pastor de mortos? Moisés era um camarada que conduzia um povo que ele sabia que não ia chegar a lugar nenhum, porque era um povo desobediente a Deus, um povo que não quis valorizar o que Deus falou, um povo que volta e meia queria voltar. E a prova disso, irmão, a prova disso é o que aconteceu quando Moisés subiu para o monte para permanecer na presença de Deus e trazer para o povo as leis de Deus que foram escritas na pedra. Moisés ficou um tempo no monte e o povo e até o irmão de Moisés, como é que era o nome dele? Araão. Até o irmão dele, que deveria permanecer ensinando o povo a cultuar a Deus, o que Araão fez? O povo chegou em Araão e falou assim: Araão, Moisés subiu para o monte, né? A gente nem sabe se ele está vivo mais. Então, Araão, vamos fazer o seguinte: o culto está tão chato, né? Vamos fazer umas mudanças no culto. Vamos criar um bezerro de ouro, bem bonito. E aí a gente começa a cultuar esse bezerro. É o que está acontecendo hoje, irmão. Estão colocando o bezerro no altar de Deus, porque adorar o bezerro é mais atrativo. E aí Araão com o povo começaram a dançar e a pular, e eu tenho certeza que no meio alguém falava assim: esse é o culto que nós queríamos. Olha aí, ó. Pastor devia ter mudado antes. Muda, pastor. O senhor devia ter mudado as coisas antes. Olha que beleza. Olha o povo chegando, pastor. E aí Deus olhou e falou assim: Moisés, desce depressa, porque o povo se corrompeu. Escuta o que eu estou te falando. Jesus vem vindo depressa, irmão, porque a igreja está se corrompendo. Jesus está vindo com pressa, que nem Moisés desceu. E quando Moisés chegou, ele separou os levitas e falou assim: mata todo mundo que está no meio dessa festa. Quando Jesus voltar, ele vai falar assim, ó: separa quem vai comigo de quem vai ficar. O culto é para Deus, irmão. E o culto tem o objetivo de trazer a essência de Deus para nós. Sabe por que eu cultuo a Deus? Primeiro, porque eu o amo. E segundo, porque através do culto eu quero que a presença dele me encha e me envolva, para que eu saia daqui diferente de como eu entrei.
O que Deus queria fazer com Saul era isso, mas Saul não quis. Por isso que quando Deus fala conosco, creia, o propósito dele é muito maior do que você imagina. Creia, meu irmão, o que ele quer fazer, a sua mente humana não é capaz de imaginar, mas você precisa crer. E primeiramente ele vai permitir situações para que a tua fé seja provada. E se você for aprovado, ele acha você como ele achou Davi. Quando Deus rejeitou Saul, Deus, usando a boca do profeta Samuel, Deus disse assim para ele: eu vou usar as minhas palavras para você entender. Samuel falou assim: se você tivesse guardado a palavra do Senhor, Deus teria abençoado a tua vida, Deus teria abençoado a tua casa, os teus filhos se assentariam no trono de Israel. Mas agora, Deus rejeitou você e escolheu um outro que vai ocupar o lugar que era para ser teu. A Bíblia fala que Deus achou Davi, livro de Atos, no capítulo 13. Deus achou Davi lá atrás das ovelhas, lá num lugar onde ninguém imaginava que um rei poderia ser encontrado. Escuta o que Deus está falando para você nessa noite. Se você valorizar a palavra que Ele tem liberado sobre a tua vida, não importa qual a condição que você está, o Senhor vai encontrar você, vai trazê-lo e vai colocar você para se assentar entre os príncipes, para que o nome dele seja glorificado. Mas escuta, querido, você precisa valorizar o que ele fala. Você precisa entender o que ele quer fazer. É muito maior do que o que você está imaginando. Por isso que Deus usa profetas muitas vezes para chamar a nossa atenção, para puxar a nossa orelha. E não é gostoso não, querido. Você acha que é gostoso ter que chamar a atenção das pessoas? Não é não. É gostoso? Porque geralmente quando você chama a atenção de uma pessoa, a tendência é maior que a pessoa fique nervosa, irritada com você. O primeiro impacto que vem, a pessoa não gosta. Não adianta, irmão, não vem falar para mim que você gosta. Pastor, eu gosto. Não gosta. É até compreensível que você não goste. Mas se aquilo que a pessoa está falando com você é algo que está de acordo com a palavra de Deus, você pode não gostar. E você pode até falar assim para Deus: Deus, eu não gostei, mas porque Ele está falando de acordo com a tua palavra, eu vou fazer do jeito que Ele está ensinando. Foi o que Pedro fez, gente. Lucas capítulo 15. A gente imagina o diálogo com Pedro, de Jesus com Pedro, Pedro falando assim para Jesus: Jesus querido, meu lindo Jesus, eu trabalhei a noite inteira, Jesus, mas eu estou assim, sabe, tão contente porque o Senhor está mandando eu voltar. Eu estou arrebentado de cansaço, Jesus, mas estou numa alegria porque o Senhor está mandando eu voltar. Não. Pedro disse assim: eu imagino, e eu posso fazer isso. Jesus, eu trabalhei a noite inteira, Jesus. Eu sou um pescador experiente. Eu sei quando o mar não está para peixe. E essa é uma dessas madrugadas. Eu tô com as costas que eu não aguento mais de tanta rede que eu joguei e ela voltou vazia, Jesus. Mas porque é o Senhor que está mandando, eu vou voltar e vou pescar de novo. Você não é obrigado a concordar com aquilo que Deus fala. Mas se você for alguém inteligente, você vai obedecer a direção que Ele te dá. É que nem a parábola dos 2 filhos, né? O pai chegou para um filho e falou assim: filho, vai trabalhar na vinha, na roça. Ele falou assim: tá bom, pai, eu vou. Só que não foi. Aí chegou para o outro e falou assim: filho, vai você então trabalhar na roça. Ah, pai, eu não estou muito afim de não. Mas, pensando bem,
Eu vou porque o Senhor é meu Pai, o Senhor está pedindo, eu vou. Se todos nós fizéssemos assim, nós seríamos tremendamente abençoados. Deus nunca vai nos ensinar e nos levar a compreender tudo a respeito das ordens que Ele nos dá. Porque se Ele fizer isso, não é preciso confiar nele, porque eu já sei o que vai acontecer. A Bíblia fala que a esperança que se vê não é esperança. Esperança é aquilo que você não vê, mas você acredita. Você acredita que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Fica de pé na presença de Deus. Meu irmão, se você pudesse ver Saul onde ele está agora, e se você pudesse falar com ele, ele ia falar assim para você: não faça a burrada que eu fiz. Mas em nome de Jesus você não vai se encontrar com Saul. Diga para quem está do teu lado: eu não vou me encontrar com Saul. Por quê, pastor? Porque Saul foi lançado no inferno. E eu não vou para o inferno, eu vou para o céu. Mas se nós por um momento pudéssemos dialogarmos com Saul, ele ia dizer assim para nós: não faça a burrada que eu fiz, para você não vir para o lugar que eu vim, por não ter valorizado o que Deus falou comigo. Escuta, querido, a palavra do Senhor fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca subiu ao coração e à mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa promessa é específica, é para aqueles que o amam. E quem ama a Deus, confia nele, independente daquilo que está vendo ou não está vendo. Eu amo a Deus, não por aquilo que Ele faz, ou por aquilo que Ele ainda vai fazer. Eu amo a Deus por aquilo que Ele é. E escuta o que eu vou te falar. Eu já falei isso aqui umas 1000 vezes. E Deus me fez provar uma situação para mim realmente demonstrar que aquilo que eu falei de coração. Se Deus dissesse para mim assim, ó: meu servo, daqui até o dia da tua morte, eu não vou mais abençoar você, mas uma coisa eu te garanto: eu vou te guardar para que você esteja comigo eternamente. Eu ia fazer que nem Jó. Deus, louvado seja o Senhor. E Ele tirou de mim uma das coisas que eu mais amava. Ele tirou. E Ele usou uma pessoa para falar: ó, o teu caso é parecido com o caso de Jó. Não tem a mesma proporção, porque eu não sou digno nem de raspar a sola do pé de Jó. Eu não sou. Mas o que aconteceu foi um pouquinho parecido. O diabo falou assim: se eu tirar dele, ele nega Deus, ele abandona tudo. Só que o diabo quebrou a cara, irmão. Porque aquilo que Deus é para mim independe daquilo que Ele me proporciona. Independe. Sabe por quê, irmão? Porque o que está sendo preparado para mim lá na glória, ai, irmão do céu, ninguém é capaz de imaginar, nem eu mesmo. Nem eu mesmo. E eu não quero perder. Está chegando o dia, Jesus está vindo depressa. Está vindo rápido. E quando Saul menos esperava, Samuel apareceu. Diga para quem está do teu lado: fique esperto. Quando Saul menos esperava, quem apareceu? Samuel. A Bíblia fala que Jesus vai vir como um ladrão. Ele vai chegar de repente. Você já imaginou Jesus chegar nessa madrugada? Pensou que beleza? Jesus chegar nessa madrugada. Nessa madrugada Ele chegar. Como é que Ele vai encontrar você? Tomara que Ele encontre você valorizando a palavra dEle.
Tomara, fecha os teus olhos, coloque as tuas mãos no teu coração. Ah, meu irmão, Deus está falando. Deus está falando. Sabe por quê? Porque Deus tem coisas grandes para fazer na vida de famílias aqui. Existem famílias aqui que Deus escolheu para transformar em mananciais. Famílias. Por isso que Deus está liberando essa palavra sobre a tua vida. Oh, meu irmão, o mesmo Espírito que queria mudar a vida de Saul é o mesmo Espírito que está agindo em você. Deixa Ele tomar conta de você. Deixa Ele tomar conta da tua vida. Deixa Ele te conduzir. Cante. Eu confiarei em Ti, Senhor. Cante. Mesmo quando o sol não brilha, cante. Te adorarei com tudo que sou. Mesmo quando a lágrima rolar, pois sei em quem tenho crido, e sei que és poderoso para fazer um milagre acontecer. Teu nome, meu Deus, é Jeová Rafa, o Deus que cura. O Deus que cura, que faz ressuscitar. Teu nome, ó Deus, Teu nome, ó Deus, é o Shaddai, todo poderoso, para me abençoar. Diga para Ele, para Ti, Senhor. Para Ti não há vale profundo demais. Para Ti não há causa difícil demais. Pois conheço-Te, aleluia, e sei que o Teu agir, aleluia, ninguém impedirá. Coloque as tuas mãos no coração agora. Pois conheço-Te, as tuas mãos, e sei que o Teu agir, ninguém impedirá. as tuas mãos no coração agora. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo se aposse de nós, de uma tal forma e de uma tal maneira, que a obra que o Senhor quer realizar, o Espírito do Senhor tenha liberdade para fazer em nós. Deus, nós nos rendemos ao Teu Espírito e nos sujeitamos à Tua palavra, crendo que o Senhor sabe o que é melhor para nós, para nossa família, para nossa casa. Nós não queremos agir como Saul, que não permitiu que o Teu Espírito e o poder da Tua palavra transformasse a vida dele. Não, Pai. Nós queremos a cada dia nos rendermos, nos sujeitarmos à Tua vontade, à Tua palavra. Queremos ser transformados em novas criaturas, para vivermos aquilo que é a Tua vontade, o Teu propósito, o Teu querer. Que assim seja, Pai, a cada dia, enquanto nós aguardamos a volta do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a presença dEle nesse lugar. Aplauda Ele. Ninguém impedirá.